Bem-vindos de volta às nossas aulas de matemática e na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre ângulos retos e não retos. Nós iremos identificar as associações de ângulo ou mudança de direção, classificação de polígonos quanto à quantidade de lados e ângulos, reconhecimento de semelhanças e diferenças entre os quadriláteros e nós iremos trabalhar a habilidade de número 18 do nosso currículo. Vamos lá? Você deve estar se perguntando do porquê estarmos vendo mais uma vez esse assunto de ângulos. Já não vimos antes? Sim, a gente já viu esse assunto antes. Hoje a gente vai complementar e aprofundar mais sobre esse assunto, certo? Na aula passada, a gente viu o ângulo através de imagens e objetos. Hoje, a gente vai identificar os ângulos também em movimentos, mudanças de direções e também nós vamos nomear os ângulos através de giros. Mas antes, vamos relembrar o que são ângulos? Ângulo é o encontro de duas semi-retas que partem de um mesmo lugar. Observe aí na imagem. Vocês estão vendo que há duas semi-retas. Eu tenho a semi-reta A e tenho a semi-reta B. Justamente o encontro entre essas duas semi-retas forma o ângulo que você está vendo aí em vermelho. Então aqui, ó, a gente ia ler A vértice do ângulo B. A gente viu também na aula passada que o ângulo mais comum que encontramos em nosso dia a dia é o ângulo reto. O ângulo reto, ele possui 90 graus e está presente em diferentes lugares, como nas televisões, cadernos, estantes, paredes, mesas, entre outros. Perceba aí no campo de futebol. Vocês estão vendo, ó, que a lateral do campo de futebol forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. As quinas da mesa, a quina da televisão, da rack. Então, a gente consegue identificar o ângulo reto em vários lugares e em diferentes objetos. Além do ângulo reto, existem também outros ângulos básicos. Nós temos o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Temos o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. E nós temos também o ângulo raso, que é um ângulo que dá 180 graus, exatamente 180 graus. Hoje nós vamos ver um pouco, classificar e identificar os ângulos através do movimento. Os ângulos, eles não estão só parados, como a gente observou nas aulas passadas, lá na televisão, na rack, no campo de futebol. Os ângulos também, eles se formam através do nosso movimento. Observe as crianças em movimento. Vamos identificar quais são os ângulos que estão sendo representados em cada uma delas. Na primeira imagem, eu tenho uma bailarina. Essa abertura de pernas que ela fez, dado a um movimento, formou um ângulo. Que ângulo é esse? Observa bem a abertura, o tamanho da abertura. Este é um ângulo agudo, porque ele é um ângulo menor que 90 graus. Vamos observar agora o garoto que está, ó, dando um golpe de karatê. No movimento que ele fez, formou-se um ângulo. E que ângulo é este que foi formado? Isso mesmo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Agora vamos ver a ginasta. No seu movimento, a abertura de suas pernas fez-se o ângulo que vocês estão vendo aí na imagem. Como é que podemos classificar este ângulo? Isso mesmo, um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. E agora, ó, a menina que está se alongando. Qual é o ângulo que foi formado devido à sua abertura de perna? Isso mesmo, um ângulo raso.
Então, ó, nós podemos identificar os ângulos também através dos movimentos que fazemos. Movimento, por exemplo, ó, de levantar a mão, levantar a perna. Também podemos identificar ângulos quando a gente muda de direção e também quando a gente faz giros. Vamos ver mais sobre isso? Ângulos como mudança de direções. Os ângulos ele também pode se formar na medida ó, que a gente gira e troca de direção. Perceba que o ponto inicial saiu aqui da casa. E aí ele andou em direção, depois ele girou e mudou de direção. Essa sua mudança de direção formou ó, um ângulo. Mais uma vez aqui ele seguiu, mudou de direção, depois mudou de direção mais uma vez e aqui chegou em seu destino. Então, ó, perceba que aqui ele mudou de direção 4 vezes. Vamos identificar quais foram os ângulos que foram formados aqui devido às mudanças de direções feitas por Luana. Então, aqui, ó, Luana partiu daqui, mudou de direção e chegou aqui, certo? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo agudo. Perceba, ó, que ele é menor que 90 graus. Daqui ela partiu, mudou de direção e veio para cá. Essa mudança de direção, ó, formou um ângulo. Perceba que aqui é um ângulo obtuso. Mais uma vez, aqui ela mudou de direção. Perceba, ó, que este ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E depois, chegando aqui, mudou de direção mais uma vez. E aqui, ó, nós temos um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Então, a gente também pode perceber, observar e classificar os ângulos também nas mudanças de direções. Nós também podemos identificar, classificar e nomear ângulos através de giros. Um giro dá a ideia de uma figura geométrica chamada ângulo. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo associada a ele. Vocês conhecem essa modalidade de ginástica? Nessa modalidade, a ginasta ela faz giros em uma barra. Vamos observar aqui os giros dados pela ginasta. Ela partiu daqui, ó, do ponto inicial. Foi, deu um giro e parou aqui. Perceba, ó, que essa abertura aqui, do giro que ela deu 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. E a gente pode chamar isso de 1/4 de volta. Depois, ó, ela partiu mais uma vez do início, deu um giro e parou aqui, certo? Essa abertura, esse giro feito por ela, deu 180 graus, que a gente também pode nomear como meia volta. Mais uma vez, ela partiu do ponto inicial, que é aqui no início da barra, e deu outro giro e parou aqui, ó. Essa abertura formou um ângulo de 270 graus, que a gente também pode nomear como 3/4 de volta. Mais uma vez a ginasta, ó, partiu aqui do ponto inicial e deu, ó, uma volta completa. Essa volta deu 360 graus, ou seja, um giro de 4/4 ou um giro de uma volta completa. Então, também podemos identificar, certo? Ângulos através de giros e podemos nomeá-los. 1/4 de volta é igual a 90 graus. Meia volta é igual a 180 graus. 3/4 de volta é igual a 260 graus. E uma volta completa, ou 4/4, é igual a 360 graus.
Agora vamos falar um pouquinho sobre polígonos e ângulos. Nas aulas passadas, nós também falamos sobre polígonos. Lembra o que é polígono? Polígono é todo contorno formado apenas por segmento de reta que não se cruzam. Dado esta informação, observa aqui essas figuras geométricas. Qual dessas figuras não é considerada um polígono? Pensa aí um pouquinho. Observa as figuras. Qual dessas vocês marcariam como sendo figuras não poligonais? Vamos lá. Se você marcou o coração, você acertou. Se marcou o círculo, também acertou. Percebam que nenhuma dessas figuras possuem retas. Aqui há curvas e aqui também há curvas. Então, para ser um polígono, ele tem que ser formado apenas por segmentos de reta. Cada segmento de reta é chamado de lado do polígono. Então, aqui, eu tenho os lados do polígono. O encontro de dois lados de um polígono é chamado de vértice. Então, aqui, quando eu tenho uma reta que se encontra com outra, então aqui, esse encontro é justamente chamado de vértice do polígono. Quando a gente traça um polígono, também podemos observar ângulos neles. Percebam aqui, eu vou traçar aqui um triângulo. Então, eu parto daqui, faço um desenho e venho para cá. Percebam que aqui, eu tenho duas semirretas se encontrando através de um ponto. E aqui eu tenho a abertura dessas duas semirretas. Então, aqui formou um ângulo. Mais uma vez eu desenhei aqui, formando outro ângulo. E desenhando aqui, formou outro ângulo. Então, os ângulos eles também estão presentes nos polígonos. E para cada número de lados, corresponde também ao número de ângulos que tem nesse polígono. Aqui nós temos um polígono triângulo, certo? No triângulo eu tenho quantos lados? 3. 1, 2, 3. E no triângulo eu tenho quantos ângulos? Também 3. 1, 2, 3. Então aqui, em outros polígonos, por exemplo, o polígono quadrado. Quantos ângulos tem um quadrado? 4 também. Se tem 4 lados, também vai ter 4 ângulos. O pentágono, ele tem 5 lados, então também vai ter 5 ângulos. O hexágono tem 6 lados, então também terá 6 ângulos. E assim por diante. Agora a gente vai conhecer um pouquinho as diferenças e semelhanças de um polígono chamado de quadrilátero. Quadrilátero é um polígono de 4 lados e também tem 4 vértices e 4 ângulos. Então vejam aqui, todas essas figuras são quadriláteros. Perceba que todas as figuras presentes aqui na imagem possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Os quadriláteros, eles são classificados em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo do paralelogramo e o segundo grupo é o grupo do trapézio. Vamos conhecer um pouquinho cada um? Vamos lá. Eu tenho agora, os quadriláteros paralelogramos. Nos quadriláteros paralelogramos são os que possuem lados iguais e paralelos 2 a 2, certo? Então, todos os lados, eles têm que ser paralelos e iguais. Então, aqui eu tenho um exemplo do retângulo. O retângulo é o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Vejam aqui, que todos os seus ângulos são retos. Eu tenho também o losango.
O losango é um quadrilátero paralelogramo que tem dois lados agudos e dois lados obtusos. Ó, dois lados paralelos agudos, dois lados paralelos obtusos. Dentro do paralelogramo, nós temos também o quadrado. O quadrado, ele tem todos os lados congruentes, ou seja, são iguais, possuem a mesma medida. E todos os ângulos são retos. Nós temos também o paralelogramo propriamente dito. O paralelogramo, ele tem lados opostos e iguais 2 a 2. Então, aqui, ó, lados opostos e iguais 2 a 2. Nós temos também o outro grupo de quadriláteros, que são os trapézios. Os trapézios são os quadriláteros que possuem apenas dois lados paralelos. Eles podem ser classificados em trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. No trapézio retângulo, ele tem dois lados retos. Perceba, ó, que aqui, ó, forma um ângulo reto e aqui forma um ângulo reto. Então, para ser um trapézio retângulo, ele tem que ter dois lados retos. Nós temos também o trapézio escaleno. O trapézio escaleno tem lados não paralelos diferentes. Então, perceba aqui, ó, que este lado, que não é paralelo a esse, é diferente. No trapézio isósceles, tem lados não paralelos da mesma medida. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, eles têm a mesma medida. Agora é sua vez. Vamos testar os nossos conhecimentos do que a gente viu até agora? Vamos lá. Observe o trajeto que Caio fez da sua casa até o parque. Durante seu percurso, ele muda de direção 4 vezes, como mostra os ângulos abaixo. Então, ó, na mudança de direção de Caio, ele formou o ângulo A de 120 graus, o ângulo B de 100 graus, o ângulo C de 60 graus e o ângulo D de 90 graus. Classifique os ângulos e circule o ângulo reto. Então, vamos lá classificar os ângulos. Vamos classificar o ângulo A. O ângulo A, ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. E o ângulo B? Isso mesmo, também é obtuso, porque ele é maior que 90 graus. E o ângulo C? Agudo, isso mesmo, porque ele é menor que 90 graus. E agora, o ângulo D? Ângulo reto, porque ele tem medida igual a 90 graus. Então, qual é o ângulo D? Então, qual é o ângulo reto? O ângulo D, muito bem. Vamos para mais uma? Observe as ilustrações abaixo e responda às questões. Eu tenho aqui 3 imagens. Imagem A, imagem B, imagem C. O que há de comum e diferente entre as imagens A e a imagem B? Vamos analisar aqui a imagem A e a imagem B. Nós temos aqui, ó, uma criança que está sentada numa cadeira giratória, não é isso? Na imagem A, percebam que as duas imagens mostram uma criança rodando uma cadeira giratória. Porém, na imagem A, está mostrando um giro de quantos graus? 360 graus. E na imagem B, está mostrando um giro de 180 graus. Então, ó, cada imagem mostra um giro diferente. Como você poderia descrever o tipo de giro mostrado em cada imagem? Vamos lá nomear cada giro? Na imagem A, ela deu um giro de 360 graus, ou seja, ela deu um giro de uma volta completa. Na imagem B, perceba que ela deu um giro de 180 graus, ou seja, ela deu meia volta. Na imagem C, perceba que ela deu um giro de 90 graus, ou seja, ela deu 1/4 de volta.
Considerando o ponto marcado em cada círculo como ponto inicial, desenhe a seta na posição em que ela ficaria após executar os giros indicados abaixo. Então, na imagem 1, você deverá indicar aonde a seta ia parar se ela desse um giro de meia volta. E aí, onde é que ela ia parar? Percebam, ó, que o círculo ele está partido em 4 pedaços. Ela tem que parar, ó, em alguns dessas setinhas aí que estão partidas. No primeiro, dando meia volta. Em qual seta ela iria parar? Na terceira, não é isso? Mais uma vez, partindo, ó, lá do ponto inicial. Se essa seta agora desse 1/4 de volta, onde é que ela ia parar? Isso mesmo, na segunda seta. Se ela desse agora 2/4 de volta, onde é que ela ia parar? Isso mesmo, ó, na terceira setinha. E se ela desse 3/4 de volta, onde é que ela ia parar? Na quarta setinha. Mais uma vez, saindo, ó, da onde está o ponto inicial, a primeira seta. Se ela desse 4/4 de volta, ou seja, uma volta completa, onde é que ela ia parar? No mesmo lugar, não é isso? Vamos agora classificar os polígonos quadriláteros abaixo. Vamos lá? Lembra quais são? No A, eu tenho um quadrado. O segundo, eu tenho um losango. Muito bem. E a terceira? Um retângulo. E o quarto quadrilátero é um trapézio. Muito bem. Por hoje é só, meus amores. Até a próxima aula. Tchau!